qual é a importância de nós estudarmos, né, sobre a morte de Cristo e o significado da morte de Cristo? Para entendermos a doutrina da morte e, consequentemente, entendermos a promessa bíblica da vida eterna. Você vai ver que é muito mais importante do que podemos imaginar. O apóstolo Paulo, a Bíblia como um todo, né, coloca a morte de Cristo na cruz como sendo o centro da experiência cristã e o centro, o motivo principal da vitória de Deus sobre Satanás, sobre a morte, sobre o pecado. Então, quanto mais você estudar a doutrina da salvação, mais você vai compreender não apenas conceitos teológicos, mas a própria realidade da vida e da morte. Então, sempre que você tiver uma pergunta importante em relação à sua vida, né, procure fazer essa pergunta à luz da cruz. Por que eu sofro? Deixa eu ir até a cruz e ver o porquê que Jesus sofreu. Por que eu estou passando por isso? Vamos ver aqui na Bíblia algum personagem bíblico que tenha passado pelo mesmo problema que eu. Então você vai encontrar na palavra de Deus, e mais especialmente na cruz, a resposta às suas grandes inquietações. E a cruz resolve este problema chamado morte. Então, vamos começar aqui lendo um texto que nos mostra que sem a cruz de Cristo não é possível ter vida. Isso aqui é muito importante. Por quê? Qualquer sistema religioso ou filosófico que prometa uma vida após a morte sem a necessidade da cruz não é um sistema religioso cristão, tá? Veja, eu não estou aqui desmerecendo a religião de ninguém, né? Eu sou convicto que os filhos de Deus estão em todos os lugares, mesmo que eu não creia que todos os caminhos levem a Deus, né? Eu creio que Deus está guiando esses filhos, porque o propósito dele é formar um povo, preparar um povo para a volta de Jesus. E é por isso que existe a Novo Tempo, existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia, tem esse propósito, preparar um povo para a volta de Cristo. Então nós cremos nisso, mas cremos que os filhos de Deus estão em todos os lugares, tá? Mas quando eu falo que sem a cruz de Cristo, nenhum sistema religioso ou filosófico contém a verdade sobre a morte, essa é uma conclusão lógica a qual devo chegar pelo seguinte: duas coisas, já falei isso mais de uma vez aqui, mas duas coisas contraditórias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? Então, se eu tenho um sistema religioso que tem a cruz de Cristo, a sua morte substitutiva, a ressurreição, como os meios de um ser humano voltar a ter a vida eterna, né? Então é óbvio que um sistema filosófico ou religioso que contradiga isso não é cristão, tá? Por mais que as pessoas sejam boas, obviamente, né? Tem muita gente boa, até melhor do que muito cristão, tá? Então não estou questionando isso. Mas, a nível de lógica, né? Se a Bíblia apresenta que a ressurreição de Cristo é a única forma de as pessoas um dia voltarem à vida, então nós já vamos ter que ir excluindo aí, doutrina da reencarnação, mediunidade, imortalidade natural da alma. Veja o que diz, por exemplo, 1 Coríntios 15, 18. Diz assim: sendo assim, também, vamos desde o verso 17, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormirem em Cristo estão perdidos. Veja, seria muito estranho Paulo dizer que os que dormirem em Cristo estão perdidos, sem ressurreição, se a alma deles estivesse no lugar intermediário ou no paraíso. Você não acha? Ele não podia usar esse termo aqui. Não poderia usar esse termo, porque se a pessoa, digamos que desse um problema e não existisse ressurreição, pelo menos a alma da pessoa, está num lugar intermediário, num mundo espiritual, na presença de Deus. Então, quando Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo
pereceram ou estão perdidos, de acordo com essa tradução aqui da King James atualizada, é óbvio que não existe outra possibilidade de vida após a morte sem a morte substitutiva de Cristo e sem a doutrina da ressurreição. Não tem como. Né? E outro detalhe, no próprio texto diz, aos que dormiram em Cristo. Então a metáfora do sono é empregada aqui mais uma vez para dizer para Paulo dizendo para nós o seguinte: a morte é um estado de inconsciência, é um sono, diríamos assim, um sono sem sonhos, né, até o dia do despertar na volta de Cristo. O próprio Paulo em 2 Timóteo 4,8, né, ele esperava receber a coroa da justiça naquele dia. Qual dia? Não é o dia logo após a morte, tá? É o dia do dia da vinda de Cristo. Então lê 2 Timóteo 4,8. Ah, mas Leandro, Filipenses 1, 21, 22, 2 Coríntios 5,8, Paulo diz que queria ter o prazer de sair desse corpo e estar com Cristo, que é algo melhor. Nós vamos ter uma lição específica sobre esses e outros textos difíceis, e você vai ver que eles não estão dizendo isso que muitas pessoas pensam. Veja, a doutrina da cruz é central. A esperança de vida após a morte está centrada, de acordo com a doutrina bíblica, de acordo com a doutrina cristã, na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos mortos. E sem ressurreição, diz Paulo em 1 Coríntios 15, 18, os justos estão perdidos. Ok? Então veja que é muito mais importante do que imaginamos crermos na doutrina da ressurreição de Cristo.